então hoje o que eu aprendi no curso de Certified Scrum Product Owner durante o Agile Brasil, foi a conferência que a gente foi lá em Porto Alegre. Foi um curso dado pelo Alexandre Magno, que é esse aqui da direita, e o Luiz Cláudio Parzanello. E na verdade é só para dar um gostinho do que é isso, porque o curso é um curso de 2 dias, então é bastante conteúdo, né? Não dá para passar tudo assim rapidinho de uma vez. Só que o curso vale muito a pena, então foi bastante interessante. Vou dar uma apresentada nos conceitos principais. A primeira coisa foi uma revisão dos papéis no Scrum, para todo mundo ficar ciente de quais são os papéis que nós temos no Scrum. Primeiro é o Product Owner, que é esse cara, essa figura, vou explicar bem sobre o que é esse papel, né? Que é isso. Depois nós temos o Scrum Master, não sei quem conhece esse cara, é o Dunga. E temos o time, que é o grupo das pessoas que estão trabalhando no produto. Uma ideia interessante que eu não tinha muito clara é times multidisciplinares é diferente de pessoas multidisciplinares. Então, o que é isso? Você tem que ter pessoas no seu time que consigam entregar um produto. Mas não é que todo mundo precisa saber fazer tudo muito bem. Não é que todo mundo é um DBA, todo mundo é o desenvolvedor, todo mundo é o testador. Cada um tem suas qualidades, mas no todo, dentro da equipe, tem que ter pessoas que consigam fazer a entrega, certo? Então ele citou um exemplo assim: você tem um time de futebol e você não vai obrigar o seu atacante a ser um bom goleiro. Ele pode até saber, mas é o todo, é o time que tem que ser multidisciplinar para poder chegar na meta e atingir os objetivos, né? Então, outra coisa que vai ficar clara: papel não é cargo. A gente estava falando de papéis: PO, Scrum Master, time. São os 3 papéis do Scrum. Só que isso não é um cargo na empresa. Então, ele desenhou o seguinte: a gente tem aqui uma empresa, ok? E a empresa é feita de pessoas. Existem diversas pessoas que estão trabalhando nessa empresa. Nessa empresa existem cargos. Então, essa fatia aqui, por exemplo, pode ser um gerente de produtos. É um cargo que existe na empresa. Na empresa, a gente tem diversos projetos também. Então, imagina aqui os projetos A, B e C. Certo? Só que eu posso ter os projetos aqui e eu tenho vários times de várias pessoas participando desses projetos. Nada me impede que eu tenha um projeto em que o gerente de produtos faça o papel de Product Owner. Então ele faz parte desse time, Product Owner. E aqui eu tenho o time junto. Então eu tenho esse papel de gerente, esse cargo de gerente de produtos pode ser diferente do cargo de Product Owner. Eu posso ter diversos projetos com diversos Product Owners e eu posso ter uma pessoa que é o gerente de produtos, que é o responsável por todas essas equipes e todos os produtos que estão sendo entregues, né? Então, o gerente de produtos, ele existe antes de alguns projetos existirem. Você pode nem ter um projeto ainda, mas você tem um gerente de produtos, que é uma pessoa que é responsável na empresa pela entrega dos produtos, tá? Então ele colocou um exemplo do Steve Jobs, que ele pode não ser um Product Owner, não necessariamente vai ser um Product Owner, mas ele é um gerente de produtos, alguém que controla o todo. Claro que ele não é o gerente de produtos, existe esse cargo na Apple também, mas ele tá por dentro do que está acontecendo nos produtos. Ele não precisa fazer o papel do Product Owner de ficar priorizando e quebrando as tarefas e estar junto com o time e tal. Ele está com uma visão um pouco maior, né? Tem alguns conceitos que foram passados durante o curso, bem interessantes, como esse, que é o Elevator Statement. O que é isso? Você precisa criar uma frase ou um texto bem simples que você tente vender a sua ideia em pouquíssimo tempo. Você imagina que tem uma pessoa na empresa, encontrou com, sei lá, o presidente da empresa no elevador e ele tem que passar uma ideia do que está fazendo. Então tem que ser um negócio muito curto, muito objetivo, para tentar explicar naquela conversa de elevador ali, naquele discurso rapidinho, o que está sendo, o que o pessoal está fazendo e tentar vender essa ideia. E por ser uma frase pequena, ajuda você a não perder o foco. Então esse foi na verdade, um exercício que nós fizemos, que a gente tinha que criar um projeto lá, um produto, e definir os objetivos dele, e bem específico, com poucas palavras,
você tem que definir o que aquilo faz. Isso aqui normalmente é no início de um projeto que você faz esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de exercício. Um outro exercício legal é o Product Vision Box. O que é isso? Em software, muitos dos softwares que a gente tem atualmente são web ou são... não é aquele conceito de ter uma caixinha, né? É um software como um serviço, não tem aquela ideia da pessoa ir lá na loja e comprar aquela caixinha de produto. Mas esse exercício é interessante quando a gente está criando um produto, ou de um produto que já exista, você não tenha feito isso, um exercício entre o grupo para... Você vai dar um nome para um produto, você vai fazer uma caixinha mesmo, tá? Como se fosse o seu produto fosse uma caixinha para você tentar vender. Você vai ter um nome para ele, você vai ter algumas imagens, por exemplo aqui do iPhone tem a imagem principal do produto. Você vai ter 3 ou 4 pontos-chave para destacar. E na parte de trás você vai ter as principais features, principais características do produto. É um exercício bem legal de se fazer também. A gente fez lá, a gente criou um produto na hora e começou a desenvolver, então você foca bastante, você só tem aquele espaço pequeno, o espaço da caixinha para você desenhar. Então você não fica se perdendo, você foca ali naquela hora. E aí, logo depois a gente começou a ver quais são as características do Product Owner, com mais detalhes, né? Então, a ideia é a seguinte: a gente tem aqui uma visão de um projeto. Imagina que isso aqui seja um produto, tá? E ele vai ter diversas entregas em ciclos, certo? Scrum, ciclos pequenos, 2 em 2 semanas, software potencialmente entregável e tal, a gente já conhece. Então imagina que a gente está definindo aqui as releases, que seriam as entregas durante o ciclo de vida desse projeto, desse produto. Então o Product Owner faz um gerenciamento macro disso. Ele tem essa visão e ele vai definindo as entregas. E o time, ele vai trabalhando aqui dentro, né? E ele faz um gerenciamento micro, que é o gerenciamento dentro de uma interação do que vai ser entregue. É aquele conceito de auto-organização do time. E tem o Scrum Master, que é o responsável por manter todo esse processo fluindo, né? Saber se as reuniões estão sendo feitas, né? Se tudo está de acordo. Então o PO cuida da visão, que é onde a gente quer chegar e o porquê a gente quer chegar lá, né? E o time gerencia o trabalho de interação e o Scrum Master gerencia todo o processo do Scrum. Responsabilidades do Product Owner: gerenciar a visão, como tinha comentado anteriormente, gerenciar as entregas. Então é responsabilidade do Product Owner gerenciar as entregas, são os releases, né? Ele precisa ter uma ideia clara da visão do futuro e daqui para frente o que vai ter em cada entrega, né? E gerenciar o retorno sobre o investimento, que é o ROI. Ele tem que definir os releases e ele tem que participar das cerimônias também. A responsabilidade dele é participar, por exemplo, da revisão, da reunião de revisão ou da reunião diária. Pode participar como um ouvinte, porque é uma reunião do time, mas ele pode participar dessas cerimônias que são essas reuniões. Outro conceito é que existem alguns problemas comuns quando você tem esse papel de Product Owner. Você pode ter um Product Owner sem poder de decisão. Então uma pessoa que foi definida lá, que ele é o PO, mas ele não manda nada. Então isso não vai atrapalhar demais o processo, né? Um PO com baixa disponibilidade, uma pessoa que está fora do time e não está acompanhando. Isso vai causar uma série de problemas, né? Porque o pessoal vai para um caminho e teria que ir por outro. Ele tá longe, não está acompanhando. E uma pessoa que não foi preparada para isso. Um outro problema bastante comum que acontece: pessoa que não fez o treinamento, não teve uma noção do que é o papel do Product Owner, do que ele deve fazer. Na outra parte do treinamento, a gente começou a falar de histórias de usuário. Na verdade, isso aqui foi uma sequência daquele Product Vision Box. A gente desenhou o produto, depois a gente começou a criar as histórias das principais características daquele produto, né? Então, ele começou a explicar um pouquinho sobre histórias de usuário e falou que é o seguinte: você não consegue ter histórias sem ter uma conversa, né? Então, por que história de usuário? Porque você vai conversar com os usuários
e você vai tentar identificar as necessidades dele. Existem formas de você fazer isso, né? Uma das formas, que por exemplo não funciona muito bem na maioria das vezes, é você perguntar para o usuário o que você quer que esse programa ou essa solução faça. Ele não sabe responder. A maioria das vezes ele não sabe responder, o cliente não sabe o que ele quer. Mas se você chegar, por exemplo, com uma outra abordagem e falar qual é o problema de negócio que você quer que seja resolvido, então você tem uma abordagem muito mais fácil. Você não está falando do programa, você está falando do problema que ele tem, e você tem normalmente capacidade de transformar essa ideia dele em algo para a solução, para o produto, né? Então é uma abordagem um pouco diferente. Nessas histórias de usuário são definidos alguns critérios de aceitação, né? Você pode detalhar critérios que definam como que aquela história vai estar pronta, né? Quando que aquela história vai estar pronta, o que precisa ser feito para que ela esteja pronta. Então você vai começar a escrever os detalhes dos critérios de aceitação, e eles podem mostrar pequenos desvios de fluxo também, né? Você tem regras que têm alguns desvios de fluxo dentro de uma mesma história, e existem grandes desvios de fluxo que podem gerar novas histórias. Então é tão diferente isso aqui do outro que eu vou criar histórias separadas, tá? Eles comentam, o Luiz e o Alexandre comentaram que para você escrever esses critérios de citação, as histórias já têm que estar priorizadas, e elas estarão, quando você tiver escrito esses critérios, elas estarão ready, sejam prontas para começar a ser desenvolvidas. Então eles mostraram um conceito que eu não conhecia, achei bem interessante. Esse a gente já conhece, Definition of Done, que é quando a tarefa está pronta. No final da sprint ou da iteração, ela está pronta, né? Já passou por todos aqueles critérios de aceitação, já foi validada, pronta para ser entregue. E esse outro conceito que para mim foi novo é o Definition of Ready, que é o que? Antes de começar, a gente define entre o time alguns critérios para que essa tarefa esteja pronta para ser iniciada. Então, por exemplo, os critérios de aceitação devem estar descritos, né? O motivo pelo qual o cliente solicitou aquilo tem que estar descrito também. Então, no nosso conceito aqui no software, normalmente a gente coloca o motivo pelo qual o cliente solicitou aquilo, né? Algumas regras que devem ser obedecidas. Essa é a nossa definição de ready, está pronta para começar a ser desenvolvida. Se as tarefas não tiverem com todos esses critérios para estar ready, elas não podem começar, não podem entrar no fluxo. E para finalizar, eles comentaram um pouco sobre priorização, né? E definir essa área aqui, esse quadrante de valor e risco. Então aqui eu tenho tarefas que têm alto risco e alto valor, baixo risco e alto valor, baixo risco, baixo valor, alto risco, baixo valor, né? Tenho esses tipos de tarefas. Por onde a gente deve começar? Pelas que têm alto risco e alto valor. Depois, baixo risco e alto valor, né? Tarefas, por exemplo, que são simples de ser desenvolvidas e que vão agregar muito para o cliente. Depois, baixo risco e baixo valor. E nunca as tarefas com alto risco e baixo valor. Muito difícil, muito complicado de ser desenvolvida e não vai agregar nada. Então, evitar ao máximo esse tipo de tarefa. E existem outros modelos de priorização que eles comentaram, só vou citar aqui para quem quiser buscar as referências, que é esse modelo Kano, o Theme Screening e o By a Feature. São outras formas de se priorizar, né? de como que a gente vai selecionar as tarefas lá do backlog, e é legal pesquisar isso aqui. E as imagens usadas, é isso aí. Obrigado.